34, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Ezequiel 34, versículo 11. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está entre as suas ovelhas que estão dispersas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram dispersas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei de entre os povos e as reunirei de entre as nações. E as farei voltar à sua própria terra e as alimentarei nos montes de Israel e junto aos rios e em todos os lugares habitáveis da terra. Eu as alimentarei em uma boa pastagem e aos montes de Israel serão o seu aprisco. Elas repousarão em um bom aprisco e em farta pastagem serão alimentadas sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Vamos fazer um minutinho de oração e logo após a palavra do Senhor. Senhor Jesus, Pai, que eu te agradeço. Ensinando os caminhos do Senhor, e por causa disso, nos versículos que a gente leu, Deus fala que Ele mesmo vai procurar as suas ovelhas, vai cuidar delas e vai ensinar os caminhos corretos. Aleluia! Porque já que os líderes terrenos não estavam fazendo isso, Ele mesmo faria isso. E essa escritura retrata Deus como o pastor que cuida de suas ovelhas. Hoje essa passagem nos lembra do cuidado e proteção que encontramos em nosso relacionamento com Deus. Ele busca aqueles que estão perdidos e cuida dos fracos e necessitados. Como bom pastor, Ele guia e alimenta suas ovelhas, proporcionando segurança e provisão. Isso nos incentiva a confiar em sua liderança e a buscar sua orientação em nossas vidas. Independentemente dos desafios que enfrentemos, podemos descansar na certeza de que o Deus amoroso nos cuida com ternura e amor, guiando-nos para pastagens verdejentes. Aleluia! Graças a Deus! E nesse mesmo tema, anos depois, Jesus, ele fala a parábola da ovelha perdida. Ele fala que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E então o pastor deixou as ovelhas, as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás da que estava perdida. Então, quando a encontrou, ele a colocou nos seus ombros e a trouxe, a cuidou dela e deu uma grande festa. Aleluia, Jesus. E é exatamente isso que diz em Ezequiel 34, nos versículos que a gente leu, que ele buscaria suas ovelhas perdidas. E anos depois, Jesus disse isso na parábola da ovelha perdida. E ele realmente busca suas ovelhas que estão perdidas, ele vai atrás delas porque ele quer trazer elas para pastos verdejantes, quer trazer elas para a presença dele, para que elas possam ter paz e alegria, igual nós temos hoje. Porque as pessoas que estão no mundo, que são perdidas, elas não têm isso e buscam em coisas fúteis. E a gente sabe que nesses lugares não tem paz e felicidade que procuram, mas que aos pés do Senhor isso existe. E é por isso que Deus busca as ovelhas para trazê-las para os pés dele, para que elas possam ter essa alegria, essa paz. Aleluia! E muitas vezes Deus quer nos usar para buscar suas ovelhas, assim como ele usou Moisés na história de Israel, que é um exemplo do resgate de Deus, porque Israel estava perdido no Egito, no caso, estava sendo escravizado muitos e muitos anos, porque o faraó naquela época não sabia da história de José, de tudo que aconteceu, que a família de José foi parar no Egito por causa da fome que teve, e por causa disso, ele estava escravizando o povo de Israel porque tinha medo que se multiplicasse demais e queresse roubar o lugar dele. Então, ele levantou Moisés e usou para resgatar o seu povo, para tirar do Egito e levá-lo para a terra prometida que emanava leite e mel. E mesmo
criticando e murmurando, eles tiveram que rodar 40 anos no deserto por causa disso, e aquela geração não foi para a terra prometida, mas a outra geração foi, e Deus cumpriu a sua promessa que havia feito. Esse é um grande exemplo do resgate de Deus, porque apesar do povo ser difícil e murmurar, ele continuou cumprindo a promessa que ele tinha feito. Outro exemplo também que temos é a história de Elias, quando ele fugiu de Jezabel, porque ele estava com medo, já que Jezabel tinha ameaçado ele de morte. E então ele fugiu e foi para baixo de um pé de zimbro e pediu a morte a Deus. Mas Deus não deu a morte a ele. Ele, ao contrário disso, deu pão e água para ele e disse para ele que a viagem dele ainda era longa, para ele comer e beber. Porque Deus ainda queria usá-lo para muitas coisas. E ele também não estava sozinho, ele só sabia disso naquele momento. Então, se hoje tiver alguém aqui que estiver pensando em desistir, que estiver pensando em abandonar tudo, não desista. Deus está com você. Ele está te dando força, Deus te ajudando. A caminhada ainda é longa na presença dele e que ele ainda quer te usar para fazer a obra dele. Glória a Deus, Jesus. Outro exemplo que nós temos também é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque Jesus escolheu passar por Samaria. Ele não precisava passar por lá, mas ele quis passar. Inclusive, os judeus não passavam por Samaria porque eram considerados meio inimigos. Mas Jesus escolheu passar por lá e estar naquele poço exatamente no meio do dia, porque sabia que aquela mulher precisava e que estaria lá naquele momento. Aleluia! Ela precisava do resgate dele, até porque, segundo os padrões humanos, ela já não havia mais esperança, porque havia tido 5 maridos e era rejeitada por todo mundo. Então, para ela pensava que não havia mais esperança, mas Jesus foi lá, encontrou ela e mostrou que ainda havia esperança, que ainda havia salvação para a vida dela, porque o Messias havia chegado. Então, ela contou para todos daquela cidade que o Messias havia chegado e que havia salvação, e através dela muitas vidas foram salvas também, muitas ovelhas foram resgatadas. Aleluia! E muitas vezes Deus quer nos usar hoje em dia, assim como usou Moisés e a mulher samaritana, para compartilhar as boas novas, porque muitas vezes éramos nós que estávamos perdidos, éramos nós que precisávamos do resgate de Deus. Ele foi lá, nos resgatou. Às vezes ele usou uma pessoa nas nossas vidas para nos trazer de volta para a sua presença, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E muitas vezes ele quer nos usar para resgatar outras almas também. Então, nós devemos estar dispostos para anunciar o Evangelho, para fazer a nossa parte, espalhando as boas novas. Porque muitos pensam que não tem mais perdão porque erraram demais, mas nós devemos mostrar que o amor e o perdão do Senhor não tem limites. Até porque em Romanos 5,20 o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Isso nos prova que o amor de Deus não tem limites e que não importa o que a gente fez, ainda há perdão e ainda há esperança para nós. É verdade, meu filho. E a gente deve estar disposto, porque se Deus quiser nos usar, a gente deve dizer a Ele: eis-me aqui, usa-me. Não importa onde a gente esteja, talvez Deus queira nos usar no trabalho, na faculdade, na escola, e nós devemos estar dispostos a isso, porque muitas vezes tem almas ao redor da gente que precisam de ajuda, e a gente, se a gente estiver disposto, Deus pode nos usar para salvar essas vidas. Aleluia! Verdade, Jesus. Glória a Deus. As pessoas podem pensar que não há perdão, mas outro exemplo também é que Jesus se sentou com publicanos e pecadores, e isso nos mostra que há perdão para as pessoas, porque naquela época se sentar com essas pessoas era errado, eles não gostavam disso, não aceitavam, mas apesar disso Jesus se assentou com eles e comeu com eles, porque queria mostrar que o reino dos céus havia chegado para todas as pessoas, independente do que haviam feito. Aleluia! Glória a Deus! E é isso que o Espírito Santo revelou no meu coração. Eu espero que ele possa falar mais e mais em cada coração, mas devemos estar dispostos a pregar o Evangelho, a ser usado por ele para resgatar almas e ovelhas que estão perdidas no mundo. Devemos estar dispostos a ajudar aquelas que precisam, porque ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e foi por causa disso que a gente tem vida eterna hoje, no caso, vida abundante e futuramente a vida eterna. E nós devemos mostrar às outras pessoas que, por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, hoje nós temos vida e liberdade.
Aleluia. Devemos mostrar às pessoas toda essa graça, todo esse amor, essa misericórdia e compaixão que Jesus tem. Aleluia. E essa palavra que o Senhor revelou no meu coração, espero que o Senhor possa falar mais e mais em cada coração. Vamos colocar de